Rádio Cidade FM apresenta Programa Pão Nosso de Cada Dia. Apresentação: Padre José Alberto Souza Lima. Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje é sábado, vamos trazer presente a nossa formação litúrgica e nós vamos usar hoje mais um texto da igreja, que é Liturgia em Mutirão, volume 2. Vamos estar usando um texto do Frei José Ariovaldo, que é um liturgista bastante conhecido no nosso Brasil. A temática que ele vai trazer é uma questão que nós já colocamos aqui no nosso estudo. Ministério litúrgico, um modo de ser discípulo. Ministério litúrgico, um modo de ser discípulo. Já diz muito. Não é só um fazer. É mais do que isso. Isso agrega muito valor espiritual, orante. Ele vai dizer: na liturgia nós celebramos a obra de Deus realizada em Jesus. Liturgia divina, por meio de vários serviços na celebração, através dos ministérios litúrgicos. Ora, o que acontece quando prestamos tais serviços? Servimos Jesus. Exercendo tais ministérios, seguimos o Mestre na arte de servir. E tornamo-nos sinais daquele que é o grande litúrgico, tornando-nos seus discípulos e missionários. Por exemplo, quando uma pessoa arruma com todo o carinho o local da celebração, cuida da limpeza, enfeita com flores, o que ela faz? Presta um serviço à comunidade. Segue o mestre servidor. E seguindo o exemplo do mestre, torna-se discípulo. Não é maravilhoso? O mesmo acontece com os outros ministérios litúrgicos, principalmente quando são exercidos com dedicação, com gratuidade e com alegria. Mais ainda, a prática do serviço litúrgico se constitui numa privilegiada chance de crescimento no discipulado de Jesus. Daí ele vai colocar um exemplo. Primeiro, pela própria prática, a pessoa cresce no discipulado, porque constantemente se mede e se exercita na fidelidade à tarefa que lhe foi confiada. Segunda coisa, a pessoa cresce porque quando humildemente submete sua prática a avaliações periódicas, à luz do exemplo do Mestre Jesus. E a gente precisa introduzir, que ainda não introduziu, a prática de avaliar a celebração, para a gente crescer. Terceira coisa, a pessoa cresce espiritualmente como discípula do Mestre Maior. Também quando permanentemente se vigia no sentido de não fazer nunca do seu ministério um meio para se envaidecer, para se promover. Sejamos humildes no exercício do nosso ministério. Assim sendo, é quando os ministérios litúrgicos são exercidos dentro do espírito do Evangelho, como caminho do discipulado, é claro, que também eles foram discípulos. Crescer no exercício dos ministérios litúrgicos é justamente nos colocar no serviço do mistério de Deus que nós celebramos.
existem em nossas comunidades muitos ministérios litúrgicos. São serviços que vão sendo prestados nas celebrações da obra de Deus, isto é, na Divina Liturgia. Se são serviços, por eles seguimos o Cristo que serve, e desta forma tornamo-nos seus discípulos e crescemos no discipulado. E quanto mais discípulos formos, o exercício do ministério litúrgico, mais discípulos também formamos pelo exercício do ministério litúrgico, que educa as pessoas para a vivência profunda do mistério de Deus. Ou seja, a forma como a gente exerce o nosso ministério, ela já é uma catequese, ela já é um ato de evangelização. Porque demonstra a dedicação que eu tive em casa de preparar bem aquela leitura, de ensaiar bem aquele salmo, de pegar bem as notas daquele canto, cantar da maneira correta, ler realmente fazendo a comunicação de Deus chegar ao coração das pessoas. O espaço que eu ajudei a arrumar revela o amor de quem esteve ali, assim como na pessoa do padre também. Corremos o risco, sim, de fazermos tudo mecanicamente e não responder mais a este zelo litúrgico. Os ministérios litúrgicos exercidos e vivenciados no Espírito de Cristo têm uma imensa força de evangelização. A melhor catequese é uma liturgia bem celebrada. E uma liturgia bem celebrada implica necessariamente preparação, vivência e amor. Tem que ter amor à liturgia. Mas então, de que ministério se trata quando na Assembleia você não atua como presidente, nem como acólito, leitor, salmista, músico, instrumentista? São ministérios bem visíveis. Mas existe o ministério de somar com o outro. Sim, o ministério de somar com os irmãos e irmãs. Fazer corpo com os irmãos e irmãs. Corpo eclesial de Cristo. Como você vê, a sua simples presença e participação ativa na liturgia já é um ministério. Por isso que nós falamos de igreja ministerial, de assembleia ministerial. E é importante que os nossos microfones não tomem o lugar da assembleia. Infelizmente, olha que quando alguém responde um amém no microfone, você joga fora a sua assembleia. Porque uma assembleia consciente, ela vai saber a hora de dizer o amém. Ela vai saber a hora de levantar sem você dizer fique de pé. E nós precisamos contribuir para isso. Para que a própria assembleia sinta as várias partes que lhe compete como ministério. Você também é um ministro, marcando presença, rezando, cantando, aclamando com os irmãos e irmãs. Você presta um imenso serviço à comunidade. Sua presença na Assembleia é um dos mais belos ministérios litúrgicos da comunidade cristã. Imagine, em tempo de pandemia, como a gente sente falta. Olha que você dizer, o Senhor esteja convosco, e você olha, tem que imaginar as pessoas que estariam ali, ou as pessoas que assistem a gente, e você não sabe quem está assistindo. Por outro lado, se você se ausenta, quando você não vai à igreja, não se une aos irmãos e irmãs para ouvir a palavra, louvar, agradecer, pedir, interceder e participar do sacramento, é claro que a comunidade fica mais pobre.
A gente tinha que ter essa consciência. Se eu não vou à comunidade no dia que é previsto ir, quando podemos ir, então aquele espaço fica vazio. Já imaginou numa equipe de celebração quando falta alguém que vai ler? Como é que fica aquela liturgia? Falta quem vai fazer o salmo. Falta o padre, falta o ministro. Então não é menos importante do que quando você falta. Quando você não vai. Que revela que realmente a gente não tem esta consciência de corpo ministerial. Você presta um tremendo desserviço quando não vai à igreja. Porque se ir à igreja é um serviço, é um ministério, não ir é um desserviço. Descobri tudo isso, diz o Frei Ariovaldo, num documento antigo da Igreja do Oriente, que remonta ao século III ainda. Imagine. Viu o quanto é importante marcar presença ativa nas assembleias litúrgicas de sua comunidade eclesial? E que responsabilidade você tem? Honre, vai dizer ele. Portanto, o ministério que o batismo lhe outorgou, o ministério de somar com os irmãos e irmãs na celebração da sua comunidade. Certamente uma visão diferente de ministério, que até então a gente não tinha tido essa compreensão. Cresçamos. Liturgia é a Páscoa de Cristo acontecendo na Páscoa de cada um de nós, todos os dias. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. A Rádio Cidade FM acabou de apresentar programa O Pão Nosso de Cada Dia, com o Padre José Alberto de Souza Lima. Tua palavra é luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra